Hoje nós vamos entender a reconstrução dos céus e da terra, o segundo momento da criação, depois da criação original, da queda dos anjos, do abalo pelo juízo de Deus. Agora a gente pode seguir em Gênesis. 6 dias de reconstrução, isso aqui é recriação, reconstrução dos céus e da terra. Gênesis capítulo 1, verso 3 em diante. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. Percebe a sequência? Tarde e manhã, o primeiro dia. Primeiro dia da criação, Deus cria luz fora de si mesmo. Porque Deus era a luz do universo original. E agora, Deus vai se retirar visivelmente da presença do universo, então haverá necessidade de ter luz fora de Deus. Vou fundamentar em Isaías 60, verso 19, está escrito assim: nunca mais te servirá. Estamos falando da nova criação, né? A criação depois desses céus e terra, né? Que acontecerá depois do milênio. Nunca mais servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Isaías 60, 19 confirma essa palavra, que no início, no princípio da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, foi Deus com a sua presença majestosa que era a luz do universo. Mas agora Deus vai se retirar do universo, então haja luz. E Deus cria o elemento luz fora de si mesmo. Primeiro dia da criação é a criação do elemento luz, porque Deus vai se retirar do universo visível. Segundo dia da criação, verso 6, Gênesis 1. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Agora, Deus cria um firmamento. O que é o firmamento? Eu tenho que ir em Jó, capítulo 37, verso 18. Pedra preciosa, preciosidade da palavra, temos que escavar para trazer. Então, verso 18 de Jó 37. Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Então Deus cria agora uma separação entre a morada de Deus, que vai se chamar terceiro céu, e o universo visível. E essa separação é o firmamento, também chamado céus. Porque quando você olha para cima, você não vê a glória de Deus, a despeito da glória de Deus ser sobremodo excelente. Você consegue ver a glória do sol, de outras estrelas à noite, a glória da lua refletindo o sol, mas você não vê a glória de Deus. Então existe uma barreira entre o universo visível e o terceiro céu, essa barreira é o firmamento. Haja firmamento. Agora o mistério é no meio das águas. O que a palavra quer dizer com águas? Eu preciso ir para Salmos. Salmos 29. Eu não separei aqui, mas nós vamos lá para o Salmo 29. E você vai ficar espantado com essa revelação. Salmos 29. Está escrito assim, verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Verso 10. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para
sempre. Aleluia. Qual que é a revelação aqui? Água é elemento do céu. O Senhor está entronizado, o seu trono está sobre muitas águas. E carruagem para Deus é fogo, é nuvem, né? O Shekinah de Deus. Então Deus é fantástico, mas aqui é importante que lá nos céus existe o elemento água, e agora Deus vai trazer o elemento água para o universo visível e fazer uma separação entre as águas acima do firmamento, ou seja, as águas que permanecem no terceiro céu, na morada de Deus, e as águas que vêm para o universo visível. Deus agora vai trazer águas para o universo visível para fazer a vida biológica. Aleluia! Águas debaixo do firmamento, e esse é o segundo dia. Presta atenção que é sempre tarde e manhã. O dia para Deus começa no pôr do sol. O dia para Israel começa no pôr do sol, ou deveria começar no pôr do sol. Então, 6 horas da tarde, mais ou menos, é o momento em que o dia começa. Então, tarde é das 6 da tarde às 6 da manhã, é tarde. E manhã, das 6 da manhã às 6 da tarde. Então o dia é composto de 12 horas de trevas e 12 horas de luz. E viu Deus que era bom. Separação entre as trevas e a luz, entre a luz e as trevas. E é assim que funciona o calendário de Deus. Então, quando você pensar no calendário de Deus, particularmente as festas de Israel, você vai descobrir que é tarde e manhã. Começa o quê? No pôr do sol. Amém? Aleluia? Grande revelação. Vamos agora para o próximo dia, o terceiro dia. Ajuntem-se, disse Deus, verso 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Todas aquelas águas que foram divididas, definidas em volume segundo a capacidade de Deus, a sabedoria de Deus, elas vêm para um só lugar. Que lugar veio as águas? Para a terra. Elas podem ter cruzado o universo todo, mas elas vieram parar na nova terra, terra biológica, certo? E apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra. Tinha um continente, se chama aqui nos Estados Unidos de Pangeia. Um continente, era Pangeia. A estrutura do planeta Terra com um só continente. A Pangeia, que aqui na Bíblia está falando da terra, e o ajuntamento das águas, mares. Agora as águas vieram para a terra e viu Deus que isso era bom. Ok? E nesse mesmo dia, que é o terceiro, Deus produz a relva. Ervas que dão sementes, estou no verso 11. Árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. E isso foi tarde e manhã, o terceiro dia. E perceba que a criação é especializada. Não teve evolução. Não tem evolução. Ou você acredita na palavra de Deus e acredita no Deus que inspirou para escrever essa palavra, ou você acredita nas fábulas e fantasias de homens que não têm sabedoria, tá? Então existe sim a falsa ciência e estão ensinando os nossos filhos a falsa ciência. Tem que ensinar a Bíblia. E a ciência vai confirmar a Bíblia. A verdadeira ciência confirma a Bíblia. Amém? O universo é jovem. Já está muito claro isso. O universo não é antigo. A erosão da Lua, a queima, do hidrogênio no Sol, tudo isso revela que o universo é jovem. Então não haveria tempo para a evolução e não tem inteligência para a evolução. É a lei da entropia. Se você deixar para o acaso, vai tudo degradar, vai virar tudo um deserto, vai virar areia. Então, para ter algo bom, tem que ter um trabalho, uma inteligência. Deus criou os céus e a terra. Estamos no terceiro dia, onde Deus cria a alimentação do homem e dos animais. Para essa época era uma alimentação vegetariana. Não se comeria carne, não se haveria predador.
Amém? Não se derramaria sangue, não havia morte ainda, ou a previsão de Deus para a morte. Era uma previsão, era uma provisão de Deus para a vida. Até o terceiro dia já temos uma terra com mares, com um só continente e com relvas, com árvores frutíferas segundo as suas espécies, com sementes, tudo certinho, né? Cada fruto com a sua semente. É uma coisa maravilhosa de Deus, especializada, sem necessidade de nenhum tipo de evolução. Amém? Vamos para o quarto dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento, e para fazerem separação entre o dia e a noite, como é claro para Deus, desde a criação original, separar o dia e a noite. Por quê? Porque já existia o pecado. Porque o mundo já estava tocado pelo pecado e os anjos caídos já estavam nesse universo. Agora Deus está recriando o universo, mas já tem os anjos. Já estão caídos. Como é que eu sei? Gênesis capítulo 3, vai aparecer a serpente. Satanás já existe, como Satanás. Não como o querubim da guarda ungida, como Satanás, anjo caído, aleluia. E agora Deus vai criar os luminares, né? Luzeiros no firmamento para fazerem separação entre o dia e a noite, verso 14, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez, e fez Deus os dois grandes luzeiros, que é o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, amém? E fez fazer separação entre a luz e as trevas, é sempre isso. A dicotomia é luz e trevas, bem e o mal, verdade, mentira. Esse é o absoluto de Deus. Isso foi o quarto dia, já está estabelecido toda uma dinâmica do sol, da lua, da noite, do dia, das estações, uma coisa maravilhosa que Deus realiza, sempre o foco à terra, onde ele iria colocar o seu amadinho, criado à sua imagem e semelhança. Agora vamos para o quinto dia. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então agora no quinto dia Deus cria os grandes animais marinhos, os seres viventes que se rastejam, que povoam as águas, né? Peixes, répteis da água, anfíbios, e as aves todas, e Deus abençoou e colocou o automático: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves. E então houve tarde e manhã o quinto dia, e agora a gente vai para o ápice da criação, que é o sexto dia, certo? Agora, na terra, Deus estabelece: produza seres viventes na terra, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, tudo especializado. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso tudo era muito bom. Deus criou tudo muito bom. E não havia predador, preste atenção. Agora vem o ápice. Verso 26, façamos o homem à nossa imagem. Façamos no plural, façamos, é a Trindade, é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então o homem foi criado para ter domínio. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Verso 27, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando falou homem, está dizendo homem e mulher, são dois gêneros, homem e mulher. E a bênção de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, o que era uma novidade para os anjos. Anjo não multiplica, não casa nem se dá em casamento. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, animais selvagens. Dominai,
dominar. E depois ele conclui dizendo que ele dava as ervas, os frutos, tudo que ele fez de vegetais para o homem se alimentar. Dieta vegetariana. E assim, Deus cria, constrói, reconstrói o universo, agora um universo biológico, uma terra diferenciada daquela terra mineral da primeira criação, para colocar o amadinho dele, que é o homem, sobre a terra, para que o homem dominasse. O governo da terra foi dado ao homem, e Deus respeita. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O homem recebe domínio. Isso nós vamos falar mais para frente. Mas hoje é para você entender a reconstrução. Falamos 3 pontos em 3 momentos importantes de 15, 16, 17 minutos. O primeiro foi sobre a criação original. E aí começamos a falar da queda dos anjos, que veio para o segundo, que é o pecado original. Isso tudo é em origens, o pecado original dos anjos e a queda de 1/3 da criação angelical. E agora nós estamos falando da reconstrução dos céus e da terra. Preparou Deus o universo para colocar o homem, e agora começa o mistério do homem criado diferenciado dos anjos e que vai interfacear com os anjos. Por isso que essa série é Deus, os anjos e os homens. Não perca, vamos continuar. Isso é sabedoria pura, revelação de Deus. Recebe e ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Continuamos essa série agora para você entender esse mistério. Vamos falar da geografia dos céus e da terra, tudo, cada lugar que existe, quem vai e por que vai. Vamos falar do homem e depois nós vamos começar a detalhar essa relação Deus, anjos e homens. Recebe isso, sabedoria em nome do Senhor Jesus.